Fala piloto, beleza? Eu sou Igor Passos da HP Race e hoje eu tô aqui para passar para você o review da última etapa do AMA Supercross que aconteceu no último sábado em Detroit, a 10ª etapa, e também falar um pouquinho sobre a etapa de hoje, que vai acontecer em Seattle mais tarde. Vou estar passando programação para vocês aí, tudo certinho, onde você pode assistir, beleza? Então roda a vinheta que esse vídeo vai tentar ser mais rápido. Então é isso aí, pessoal. Vou passar para vocês um pouquinho do review. Eu assisti semana passada, espero que vocês tenham assistido aí. Se você assistiu, deixa nos comentários aí o que você achou. Plessinger bateu na trave ali, quase que ganhou a etapa, faltando uma volta. Deu tristeza de ver, eu acho que ele fez praticamente todos os pilotos de motocross que estavam assistindo na hora ali chorarem junto com ele, porque realmente foi... Ele andou muito bem a bateria toda, infelizmente deu um vacilo no final, até traduzir. Então se você não me segue no Instagram, ó, vou deixar aqui embaixo meu Instagram, @IgorPassos. Lá a gente consegue interagir mais. Tô fazendo as legendas também toda semana das entrevistas do pessoal. A galera tá gostando bastante. Então se inscreve lá, segue, que você vai participar junto com a gente das enquetes que eu faço aí nos stories e vai participar junto comigo lá e trocar ideia junto comigo. Mas vamos começar pelo campeão da rodada ali, o Chase Sexton. Dessa vez, Sexton acabou levando vantagem em cima do erro do outro, coisa que normalmente acontece ao contrário. Ele vacila muitas vezes, às vezes ele tá até bem na corrida e durante a corrida ali, às vezes erra sozinho, vacila, cai, dá a vitória de bandeja para os outros. Nessa corrida, ele foi favorecido e ajudou a Honda a fazer uma dobradinha, vencendo na 250 e na 450 cilindradas no Supercross. Isso não acontecia há 1.113 dias. A última vez que isso aconteceu foi em 2020, com o próprio Sexton na 250, vencendo a bateria dele, e o Ken Roczen na 450. Será que essa vitória do Sexton ajuda ele a ter mais confiança e fazer melhores corridas? Já que ele largou na 7ª posição, ele saiu mais de trás, e aí conseguiu ir alavancando posições, e apesar de ter contado com o erro do Plessinger, querendo ou não, ele estava tirando diferença no final da bateria e conseguiu vencer. Será que essa vitória vai ajudar ele a ficar mais confiante, cometer menos erros, ver que ele pode largar um pouco mais atrás, mas se ele não se afobar, ele pode chegar ao primeiro lugar? Vamos ver esse fim de semana. Outro dado interessante é que essa foi a 5ª vez que o Plessinger conquistou o dia perfeito no Supercross. Ele fez isso por 4 vezes na 250, e essa foi a primeira vez que ele fez na 450, concluindo 5, que é o quê? Primeiro lugar na posição de classificação dos treinos classificatórios, primeiro lugar na HIT e primeiro lugar na bateria. Então, ele conquistou nesse fim de semana um dia perfeito, sendo primeiro em todas as partes, todas as baterias que ele participou. Depois dessa corrida, o Plessinger está com a média de 3º lugar, na média do campeonato ali, e o Tomac também, 3º lugar de média. E o Webb, que é o líder do campeonato, está com a 2ª posição de média, somando todas as baterias e dividindo pela quantidade de etapas. Falando sobre Aaron Plessinger, ele fez a volta mais rápida da corrida, ele fez quase meio segundo mais rápido do que o Sexton, e ele conseguiu fazer as 5 voltas mais rápidas da corrida em seguida, tanto que foi ali mais ou menos entre a 2ª volta e a 6ª volta, mais ou menos, ou 7ª, e ele pulou de uma vantagem de 1,1 segundo para 6 segundos. A galera estava concentrada ali na disputa dos caras que estavam mais atrás. O Plessinger estava ali, ó, acelerando, metendo a mão, meteu 5 voltas rápidas, uma atrás da outra, e aumentou rapidinho sua distância, e depois ele conseguiu segurar até o final ali, até cometer o erro dele. Falando sobre o Tomac, que muita gente tem perguntado sobre o desempenho dele, ele venceu 5 etapas, né? Ele é o que mais venceu nesse campeonato, se eu não me engano. O Sexton venceu 2, eu acho que o Sexton venceu 2, o Webb venceu 2, o Roczen 1 e o Tomac 5. Se eu tiver errado, você me corrige aí no campeonato, que isso não foi um dado que eu anotei, não. Enfim, muita gente vem me perguntando sobre o Tomac, o que está acontecendo com ele. Semana passada ele foi mal em Indianápolis, e agora em Detroit ele também não foi muito bem. No começo ali, ele estava até indo um pouco melhor, no começo da bateria, passou uns caras e tal, chegou a ficar em segundo, se eu não me engano. Porém, os outros foram passando ele começou a
cometeu alguns erros e acabou ficando um pouco mais atrás, voltou pro top 5, mas com certeza não é o Tomac que a gente estava esperando ver, mesmo principalmente quem viu no começo do campeonato, ele dominando corridas, etc. O que será que está acontecendo com o Tomac? Trouxe alguns dados sobre ele aqui agora também. Tomac não está bem nas costelas, alguns dados sobre as costelas. Na velocidade das costelas, ele foi o 9º mais rápido, tanto em Indianápolis quanto em Detroit, e ele foi o 12º mais rápido em Daytona nas costelas, ou seja, ele não está nada bem nas costelas. Seu desempenho está sendo comparado aos pilotos privados, então assim, será que ele tá faltando algum acerto de costela? Lembrando que a costela muitas vezes pode ser decisiva, dependendo da etapa, para você ganhar ou não. Faz muita diferença você passar melhor nas costelas ou não em relação à vitória no final da etapa. Então isso daí com certeza é uma das coisas que está atrapalhando ele. Outra coisa que ele falou essa semana é que ele estava lidando com a distensão no pescoço na etapa de Indianápolis, naquela etapa que ele foi pior, né? Ele ficou fora dos top 5. E que lá ele teve que ficar um fim de semana praticamente. Eu acho que quando ele fala um fim de semana, é tipo sair, só correr, não ter treinado antes ou não ter treinado depois, enfim. Ele teve esse problema de distensão no pescoço, acabou ficando sem treinar por alguns dias e não estava bem em Indianápolis, por isso que o resultado dele foi ruim. Nessa etapa ele falou que ele estava bem e que apesar do resultado, assim, ele está só 3 pontos atrás ainda do Webb. Ao ser questionado sobre ter tido um resultado ruim em Indianápolis e ter tido novamente um resultado, entre aspas, aí ruim, porque não é um resultado ruim o dele esse fim de semana, mas todo mundo espera mais dele, né? Ainda mais ele que venceu já bastante esse ano. Ano passado ele ganhou tudo. Enfim, ele falou que realmente pode parecer estranho para quem tá de fora ver ele andando da forma que ele tá andando, mas o que ele fez esse último fim de semana foi o que ele podia fazer, era o melhor que ele tava fazendo, então não tem muita desculpa, não tem o que questionar, então bola pra frente, né? E outra coisa que eu vi em uma entrevista dele durante essa semana, é que ele está pensando se ele vai correr em 2024 ou não. Pra quem não sabe, ele assinou ano passado com a Star Racing Yamaha, ele se encaixou bem com a moto, ele fez um contrato de 1 ano, pra esse ano ele assinou só pro Supercross, podendo correr no Motocross. Aí alguns dias atrás ele confirmou, ele vai correr no Motocross desse ano, porém ele falou que ainda tá pensando que deve precisar mais ou menos de 1 mês ainda pra poder decidir se ele vai correr em 2024 ou não. E Motocross das Nações também foi outra coisa que ele falou que ele ainda tá pensando, que ele é uma coisa mais pra frente que ele vai decidir. Pra quem assistiu o vídeo passado do que eu falei sobre o Roczen, falei um pouco sobre o Barcia também. Hoje eu vou trazer mais um dado do Barcia, que a semana passada já era um recorde aí, mas essa semana vai continuar o recorde. Ele, por mais uma vez, ele ficou no top 5. Na verdade, ele ficou em 4º nessa etapa, ou seja, top 5. E essa foi a 92ª vez, 92 vezes em top 5, sendo que foram 66 vezes na categoria 450. Então o Barcia é ele que tem o recorde, se eu não me engano, do piloto que está mais etapas seguidas, ou seja, ele não se machuca, ele não perdeu etapas. Então ele é o piloto em atividade que ele correu mais etapas seguidas e ele tem esse número altíssimo aí também de top 5, tanto na 250 quanto na 450. E além disso, falando em top 5, o Webb ainda é o único piloto a fazer top 5 em todas as 10 etapas desse ano. Ou seja, ele não é líder à toa. Apesar de ter vencido menos etapas que o Tomac, ele tem sido mais constante e pro final do campeonato isso é o que vale, né? Falando um pouco de Kawasaki, Jason Anderson, que se inclui dentro dessa turma aí, mas todo mundo tem visto. A Pro Circuit de Kawasaki, por exemplo, no 250, sempre foi uma equipe muito tradicional. Na minha época que eu era mais jovem aí, era uma das melhores, era praticamente imbatível ganhar da Pro Circuit Kawasaki nas 250 cilindradas. E eles têm feito anos um pouco difíceis e esse ano eles tiveram várias baixas. Trouxeram até o piloto que estava aposentado para poder correr no 250 no lugar dos pilotos que estavam na atividade, porém se machucaram. E a Kawasaki ainda não venceu em nenhuma categoria nessa temporada, nem no 250 e nem na 450. Isso nunca tinha acontecido antes. A última vez que a Kawasaki passou uma temporada sem vencer na 450, só por exemplo, foi em 2004. Eles não venceram nenhuma etapa, mas ficar as duas categorias, 250 e 450, sem nenhuma vitória na temporada toda, nunca aconteceu antes. Até agora tá na 11ª etapa hoje, né? Esse fim de semana. A gente já passou pela 10ª e ainda faltam 7 etapas. Será que eles vão conseguir recuperar isso até o final do campeonato? Tá praticamente no meio ali e eles vão ter que dar um jeito para não virar recorde, mas esse recorde negativo, né? Falando um pouco sobre as 250 cilindradas, não teve muita surpresa no evento principal, onde Hunter Lawrence ganhou com a Honda, ele que é o grande favorito, ele e seu irmão Jet na outra etapa, na outra costa, na verdade. Mas o que chamou muita atenção foram os companheiros de equipe
Jordan Smith e Hayden Deegan, que na HIT os dois disputaram, tiveram uma disputa calorosa ali pelo primeiro lugar. Acabou que se bateram, tiveram contato em algumas curvas e no final das contas o Smith acabou caindo. Pro azar dele, ele não classificou na HIT. O Deegan foi segundo, acabou que nessa briga ali o Martin passou os dois. Deegan foi segundo e na bateria principal o Deegan ainda conseguiu fazer um pódio. E o Smith, que caiu, não conseguiu classificar na HIT, foi para a última chance, ainda deixou a moto morrer, teve dificuldade para fazer ela voltar. Final das contas, na última curva ele ainda tentou a última vaga, mas caiu e não se classificou. Então isso deu o que falar. Se você não viu o que aconteceu, lá no meu Instagram, vou deixar aqui, ó, meu Instagram para você seguir lá e ver a entrevista traduzida do Hayden Deegan, onde também o Hunter Lawrence fala sobre os críticos da internet aí que adoram falar, apontar o dedo, etc. O Hunter Lawrence fala sobre isso e também tem a disputa do Deegan e o Smith na HIT, onde os dois se batem ali, no final o Smith cai. Isso foi a principal matéria do fim de semana aí da categoria 250. Outro ponto interessante também, que envolve a categoria 250, é que os irmãos Lawrence, o Hunter nessa costa e o Jet na outra costa, na costa do Enzo, né, a que corre hoje, inclusive, os dois estão se encaminhando para serem os irmãos mais rápidos aí da história do motocross e supercross americano. Não que eles sejam os primeiros, né, porque também teve Malcolm Stewart, James Stewart, Alex Martin, Jeremy Martin, que corre hoje ainda, e vários outros. Enfim, os dois vêm conquistando resultados muito bons, sendo campeões de motocross, supercross. E nessa etapa, o Hunter Lawrence acabou ganhando, né? E eles conseguiram praticamente um recorde disso, porque quase todos os dados deles são idênticos. Além de ser irmãos, eles conquistaram alguns dados que estão empatados. E eu vou falar pra vocês agora. Vou até pegar minha colinha aqui, porque saber de cabeça isso daí é meio difícil. Então vou colocar aqui do lado e vou ver, ó. Entre essas estatísticas, os dois, tanto o Jet quanto o Hunter, tem 27 largadas cada um, os dois têm 10 vitórias cada um, tem 22 top 5 cada um. E a única diferença é o número de pódios, que o Jet, que é o mais novo, tem 18 e o Hunter tem 19. Então, apesar de ainda ser diferente, mas é uma de diferença. Um tem 18 e outro tem 19. Então, até nisso eles foram iguais, eles praticamente se igualaram e empataram aí nas estatísticas, nos dados. Antes que eu esqueça, falando de irmãos, mas não da 250, da 450, os irmãos Justin Hill e Josh Hill, os dois estão correndo na mesma equipe ali, e os dois correm na categoria 450. Um dos irmãos já se aposentou, depois voltou. Na verdade, os dois irmãos, se eu não me engano, pararam, depois voltaram, e estão lá. Não é uma posição que é muito vista, a posição deles, né, que é de top 10 ali, não é muito filmado, na verdade, né? Mas é uma posição muito difícil de ser alcançada por qualquer piloto. E os dois fizeram recorde, estando os dois entre os top 10 nessa etapa de Detroit. Isso aconteceu da última vez em 1974. Então, assim, tem 50 anos quase que isso aconteceu a última vez, de dois irmãos estarem entre os top 10, os dois na categoria 450 cilindradas. E a última vez que aconteceu, em 74, foram os irmãos Jim e Ron Pomeroy. Não sei quem são, vou botar uma foto aí, vou procurar uma foto na internet e vou botar pra vocês verem. Tive que ler até minha colinha aqui, porque é muita informação pra cabeça. Enfim, Justin e Josh Hill fazendo história também na categoria 450. Agora, pra gente finalizar o vídeo, vou pedir, não se esqueça, se inscreve aí, ó, curte, compartilha com seus amigos as informações que eu tô passando, para eu saber se vocês estão gostando ou não desse tipo de vídeo. Como eu falei para vocês semana passada, é um tipo novo de vídeo que eu tô fazendo, e se vocês estiverem gostando, eu vou continuar fazendo, além de continuar fazendo os outros vídeos que eu já faço, de dica de mecânica, dica de pilotagem. Pretendo pegar um pouco mais firme aí esse ano com vocês nessa questão de conteúdo, beleza? Então, primeira coisa, muita gente me pergunta, fica com dúvida, onde que eu vou assistir, qual que é a transmissão. Para quem não sabe, até há pouco tempo atrás, até o ano passado, eu fazia transmissão junto com meus amigos Lauro, Roger, Hoffman. A gente não faz mais hoje, mas tem pessoas que fazem, que é o mxtv.com.br, que é a transmissão de graça, ou o cybertv.com, se eu não me engano, que é uma transmissão paga. Enfim, normalmente são os dois que eu indico, você consegue assistir lá por um preço acessível ou de graça. Então, vou deixar na descrição aí, ou vou deixar um link aqui na tela para quem quiser assistir lá com eles. Esse fim de semana, hoje mais precisamente, 11ª etapa, Seattle vai voltar à costa do Enzo. Hoje o Enzo corre, então todo mundo fica mais interessado ainda. E na categoria principal, a gente chega lá com o Webb 3 pontos na frente do Tomac e 17 pontos atrás está o Sexton. Sexton que tomou uma penalização de 7 pontos por ter pulado na bandeira com a cruz vermelha na última etapa. Cruz vermelha é quando tem médico atendendo na pista piloto, etc. E eles não podem pular os saltos, eles têm que passar o trecho todo ali rolando os saltos, né, passando por cima sem pular. E ele rolou um salto e pulou o segundo. Ele manteve a vitória da etapa de Detroit, porém perdeu 7 pontos na classificação
querendo ou não, faz diferença. Ele praticamente dobrou a diferença dele. Ele está com 17 pontos de diferença, poderia estar com 10. Enfim, essa é a classificação da 450, mas tudo pode acontecer em Seattle, porque lá em Seattle tem característica da terra ser macia e esburacada, mesmo sem chuva. E para essa semana tinha previsão lá de quinta, sexta e sábado chover. Hoje, sábado, se confirmou, estava chovendo lá, eles tiveram que tampar a pista com lona e tal. Vou deixar aí na tela para vocês verem também. E talvez seria isso, os deuses da chuva aí ajudando o Plessinger a se consolidar. Ele que já ganhou em Seattle na lama, deu um pulo na água aí de 250 na época, né? Deu um pulo na água, também tem vídeo de comemoração ali no final da corrida, né? Então ele que já mostrou que está muito rápido semana passada, talvez esse seja um ponto chave aí para ele poder tentar consolidar a vitória dele de uma vez por todas, sem errar dessa vez. E além disso, no ano passado, Sexton e Webb caíram feio, se eu não me engano foram nos treinos ainda, nem foi em hit nem em corrida não. Caíram feio lá em Seattle, justamente por essa característica da pista esburacada, induzir ao erro. Enfim, os dois tomaram uma queda feia lá. O Webb, se eu não me engano, ainda correu à noite, mas o Sexton nem conseguiu correr, então talvez seja mais uma coisa conspirando a favor do Plessinger. Lembrando que muitas vezes o Tomac, quanto mais destruída a pista tá, ele costuma carregar a moto nas costas ali, atropelar as cavas e acelerar igual, assim, como se não tivesse nada na frente dele. Então pode ser uma etapa que ele vá bem também. A gente vai esperar aí, vai assistir com muita ansiedade para ver também a volta do Enzo, as pistas aí, torcendo para ele. E Seattle tem tudo para ser uma etapa muito maneira. Hoje à noite vai começar aí, acho que é por volta das 11 horas, vou botar agora aí na tela para vocês o cronograma das provas, beleza? Se você quiser assistir, já deixei a dica no vídeo aí da onde você pode assistir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, mais uma vez, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, dá o like. Se você quiser deixar alguma dica, alguma sugestão, deixe seu comentário. Obrigado por ter assistido até aqui e semana que vem tem mais review das etapas do ano. Valeu, um abraço!